Olá a todos, meu nome é Vinícius Queiroz. Irei apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Utilização do software livre Keyfield em dispositivos móveis para auxiliar em trabalhos de campo, arbovirose, sob a orientação da professora Ana Lúcia Bezerra Candeias. Então, em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, este projeto de iniciação científica inclui o objetivo número 3, saúde e bem-estar. O Keyfield ele é um aplicativo mobile e gratuito que permite a visualização e a manipulação de projetos criados no QGIS, que é um sistema de informação geográfica. E permite, portanto, diferentes aplicações em áreas que necessitam de dados georreferenciados, que são aqueles que utilizam a componente espacial do dado. Estes dados vêm sendo cada vez mais valorizados na gestão de saúde, porque as informações da distribuição espacial de doenças permitem um melhor planejamento e ações de mitigação dessas doenças. Dona Lísio Freitas e Zubem abordam as arboviroses como um crescente problema de saúde pública pelo seu potencial de dispersão, sua capacidade de adaptação e por causar grandes epidemias. Lembrando que as arboviroses são doenças transmitidas pelos artrópodes, como por exemplo o Aedes aegypti, que transmite doenças como Zika vírus, chikungunya e dengue. Então, uma das ações tomadas com o objetivo de aumentar a eficácia do combate desse vetor foi o desenvolvimento de uma metodologia chamada LIRA, que é o levantamento rápido dos índices de Aedes aegypti, que consiste em um método simplificado de amostragem de focos de Aedes aegypti. Então, os agentes de saúde vão até as residências e verificam se existem focos do mosquito, e existindo foco, eles preenchem essa planilha chamada de boletim de campo e laboratório. Essa planilha contém informações como endereço, quantidade e tipo do recipiente onde o foco foi encontrado. Então, se a gente olhar aqui o endereço, ele está aqui caracterizando um dado referente à localização do foco. Então, podemos substituir essa informação pela posição atual do agente de saúde utilizando um smartphone. E dessa forma, como as ferramentas do aplicativo Keyfield podem auxiliar no treinamento de agente de saúde? É viável gerar o preenchimento do BLC do Lira? Então, esse é o objetivo geral desse projeto de iniciação científica. E os objetivos específicos são estudar o Lira e como os agentes de saúde trabalham em campo, estudar o Keyfield e sua interoperabilidade com o QGIS, rodar um exemplo prático da obtenção de dados do Keyfield e gerar uma análise de dados a partir desse exemplo prático. Então, para isso foram geradas duas simulações, uma de visualização e preenchimento de dados e uma de análise. Em relação à visualização e preenchimento, foi preparado um projeto no QGIS, e nesse projeto continha uma camada pontual que representa os focos do mosquito, e nessa camada, os atributos dela foram baseados no boletim de campo laboratório. Esse projeto foi exportado para o Keyfield, e no Keyfield foi simulada uma coleta de dados pelo agente de saúde. Então, em relação à simulação 2, foram adquiridos dados de imagem de satélite, de distrito sanitário do Recife, e uma tabela de consolidação de dados do Lira. E a partir dessa tabela foi simulada uma coleta de dados a partir de geração aleatória de pontos, e nessa simulação foram confeccionados mapas, e esses mapas foram analisados. Em relação à simulação 1, aqui nós temos o projeto criado no desktop, no QGIS, e ele foi exportado para o smartphone. Isso aqui é a visualização desse projeto no Keyfield. Aqui a gente pode ver os campos baseados no boletim de campo laboratório do Lira. Então, simulando uma coleta de dados, utilizando o GPS do smartphone, nós podemos adquirir tanto a informação geoespacial do dado, quanto as informações descritivas preenchendo os campos da tabela de atributos. Quando a gente exporta de volta para o QGIS, nós podemos perceber a integridade dos dados, que são totalmente iguais aos coletados pelo smartphone. Na simulação 2, temos aqui a distribuição de pontos baseada na tabela de consolidação de dados do Lira, e a partir dessa distribuição de pontos a gente pode gerar dois tipos de mapa, como por exemplo a quantidade de focos por extrato. Aqui a gente pode ver que esse extrato é o que teve maior quantidade de focos, e aqui uma densidade de pontos, e a gente pode ver que dentro de um mesmo extrato
nós temos distribuição de pontos de focos diferentes, que pode ajudar a, a tomada de decisão e mitigação desse vetor. Então aqui é uma simulação da realidade com vários layers, e a partir dessa informação pontual, uma informação geolocalizada, a gente pode extrair informações de outros tipos de dados, como por exemplo índices de vegetação, índices de conteúdo de água e temperatura, e fazer diversas análises no sistema de informações geográficas a partir dessa ferramentazinha aqui, Point Sempre Tool. Então, o QField possui boa interoperabilidade com o QGIS, garante a integridade dos dados coletados, é possível realizar o preenchimento dos dados do Lira, pode evitar o uso de planilhas de papel, é uma opção de software livre para o auxílio dos agentes de saúde, permite outros tipos de análises estatísticas, e esta metodologia utilizada para a coleta de dados pode ser adaptada para outros tipos de levantamento que utilizem dados georreferenciados. Então aqui são as referências utilizadas nessa apresentação e os agradecimentos à Universidade Federal de Pernambuco, à Propest, que é o CNPq, ao LACENSO e ao projeto que esta iniciação científica está vinculada. Obrigado.